Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Erivelton e hoje vou falar para vocês um pouquinho sobre as origens da Idade Média e por que esse período também ficou conhecido como a Idade das Trevas. Então, se isso te ajuda de alguma forma, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Os historiadores europeus adotaram a data da queda do Império Romano do Ocidente, que ocorreu em 476 d.C., como o marco inicial para o início da Idade Média. Entretanto, este processo, que levou ao colapso do Império Romano, ele começou muito antes. Podemos afirmar que esse processo tem início no século III, quando o Império Romano começa a enfrentar uma grave crise. Os gastos para vigiar as fronteiras e impedir as invasões germânicas eram enormes. Para combatê-los, o governo romano aumentou os impostos. Ao mesmo tempo, o Império deixou de conquistar novos territórios, provocando a redução da mão de obra escrava, a queda da produção e o aumento dos preços dos alimentos, o que acabou dando início a uma série de revoltas populares. Com as sucessivas invasões germânicas, as estradas romanas foram arrasadas e as cidades, muitas delas, foram saqueadas. O comércio entrou em crise, a fome se agravou. Muitas pessoas acabaram fugindo para o campo, iniciando um processo que receberia o nome de ruralização da sociedade. Entre os séculos V e X, nós podemos dizer que ocorre a fixação dos povos germânicos, ou seja, os povos bárbaros, nas terras do antigo império. E a gente tem o início aí da formação do feudalismo. Essa época ela ficou conhecida como a Alta Idade Média. Já no século XI até o século XV, o feudalismo ele se consolida, ele se expande e acaba entrando em crise também. Nesse período, a gente pode determiná-lo aí como de Baixa Idade Média. Agora, galera, sobre o termo Idade Média e Idade das Trevas, o que eu posso estar falando para vocês? A expressão Idade Média ela foi criada apenas no século XVI, ou seja, depois do período que a própria existiu. Os pensadores daquela época, ou seja, os renascentistas, eles diziam que o período que os precedeu era marcado pelo fanatismo religioso, pela ignorância e pela violência. Para eles, teria havido um período de trevas, ou seja, uma Idade das Trevas. Um intervalo funesto entre a Antiguidade Clássica e a época em que eles viviam, ou seja, o período do Renascimento. No entanto, hoje nós sabemos que a Idade Média foi uma época de importantes realizações, seja no campo artístico como no cultural. Durante esse período, surgiram diversas inovações técnicas. Nós também podemos perceber o surgimento das primeiras universidades, o primeiro parlamento e outras tantas realizações. Por exemplo, as catedrais góticas, que tem uma beleza estrutural, arquitetônica muito interessante. E tudo isso nos mostra que essa ideia de Idade das Trevas, ou seja, uma época que faltou luz, faltou brilho e faltou cultura, não é bem assim. Na verdade, esse é um termo que foi construído de forma a desvalorizar um período anterior e valorizar o período dos autores renascentistas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima. Muito obrigado.